Olá, meus amigos. Vimos na aula anterior questões afetas ao direito de propriedade. Ainda em relação a este direito, vamos aqui tratar de um aspecto que você tem que ter pleno domínio. Questões recorrentes nos concursos internos da PMPR, sem sombra de dúvida, é o que vamos ver aqui, que é a inviolabilidade de domicílio. Todo militar estadual tem que saber isso na ponta da sua língua e na ponta da sua caneta, para lá no concurso interno jamais perder questão que envolva a inviolabilidade de domicílio. Então o artigo 5º, no inciso 11, vai nos dizer, vai nos apresentar que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Então uma pessoa só pode entrar no domicílio alheio se, em regra, aí, o morador consentir. Há que ter a concordância daquele que mora lá. Mas é claro que a Constituição Federal ela vai estabelecer algumas ressalvas. E, volto a dizer, questões recorrentes nos concursos internos da PMPR. Marque aí Pinte a tela do seu computador aí quando aparecer esse slide, porque ela é de fundamental importância. Então, as ressalvas, nós vimos que a casa é, portanto, o asilo inviolável do indivíduo e a regra é que nela só pode penetrar se houver o consentimento do morador. Mas o legislador constitucional, levando em conta algumas situações, ele estabeleceu ressalvas. Então nós temos aí algumas ressalvas, podendo então adentrar ao domicílio alheio nas seguintes hipóteses: quando houver flagrante delito, quando tiver ocorrido um desastre, com a finalidade de prestar socorro e cumprimento de determinação judicial durante o dia. Cuidado aqui então. Então a casa é asilo inviolável do indivíduo e nela só pode penetrar com o consentimento do morador. Agora, esta situação é ressalvada. Quando está ocorrendo um flagrante delito, pode entrar mesmo que o morador não consinta. Então é possível. É uma exceção. O flagrante delito permite a entrada na casa alheia. A ocorrência de um desastre permite a entrada na casa alheia. Se alguém necessita de um socorro, então a entrada em casa alheia para prestar socorro tem respaldo constitucional. E a quarta hipótese é a determinação judicial, ou seja, a ordem judicial advinda de uma autoridade judiciária competente. Então, nesta hipótese, quando for ordem judicial, desde que cumprida durante o dia, não se cumpre ordem judicial à noite. As demais hipóteses, flagrante delito, desastre e prestar socorro, independem do dia ou do horário. Independem do horário, se é de dia, se é de noite, independem. Agora, a ordem judicial, ou seja, uma determinação do juiz para que o profissional, o agente público entre na casa alheia, esta determinação ela é válida desde que ela seja cumprida durante o dia. Volto a repetir, a questão da inviolabilidade de domicílio é uma das questões mais recorrentes nos concursos de modo geral e inclusive no concurso interno da PMPR. Então você tem que ter total domínio no tocante às hipóteses que são ressalvas no tocante à inviolabilidade do domicílio. Por sua vez, os comandos intermediários eles vão ser responsáveis pela recepção, carga e distribuição às suas OPMs subordinadas, né? E daí, dentro do comando intermediário, a gente tem a figura da terceira seção e da quarta seção. A terceira seção, ela vai tratar justamente do quê? Centralizar a solicitação de formulários, ou seja, ela vai, junto às suas unidades subordinadas, estabelecer as quantidades necessárias de acordo com a necessidade de cada uma das OPMs, né, e vai centralizar esses pedidos para que ele possa encaminhar posteriormente a DAO, que vai centralizar todos os pedidos para a produção.
A quarta seção dos comandos intermediários, serão responsáveis pelo recebimento e a distribuição. Ou seja, eles receberam lá determinada quantidade de formulário da DAO, ela vai pegar essa quantidade de formulários e distribuir entre suas unidades subordinadas. Então, na diretriz 006, ela estabeleceu atribuições específicas para a terceira e quarta seção dos comandos intermediários. Na sequência, ela traz algumas atribuições referentes às unidades, muito semelhante ao raciocínio estabelecido aos comandos intermediários. Ou seja, ele deu atribuições tanto à quarta quanto à terceira seção, só que agora das unidades subordinadas. A quarta seção compete o quê? O recebimento, guarda e distribuição ao efetivo da OPM, e a terceira seção compete o quê? Justamente a gestão da quantidade necessária. É através da terceira seção que a gente vai saber quanto cada uma das companhias, cada um dos destacamentos, cada um dos pelotões estão gastando, precisam de formulários. Isso aí, claro, de maneira planejada para que a gente tenha uma continuidade, que não faltem formulários. E daí, claro, se a gente entender esse fluxo, a gente vai perceber o quê? Que a necessidade da OPM vai ser levantada pela terceira seção da OPM, que vai passar a terceira seção do comando intermediário, que vai centralizar todas as suas OPMs e vai mandar para a DAO, que de posse de todas as informações produzirá os formulários e através de sua quarta seção vai fazer o quê? A distribuição aos comandos intermediários, que sua quarta seção do comando intermediário fará a distribuição para a quarta seção da OPM lá na ponta. Então, o fluxo está fechado, lá o sistema está fechado. Deve funcionar da melhor maneira possível, desde que cada um cumpra com sua atribuição. Reprisando, temos que reforçar e muito, prestem muita atenção nos conceitos de municiar, alimentar e carregar. São temas que caem muito em concursos públicos internos, pelo menos a experiência tem demonstrado isso para nós. Então, vamos retomar. Municiar. Municiar significa colocar munição no carregador. Então, um carregador, um objeto, um invólucro externo à arma em que você vai colocar a munição, vai colocar o cartucho nesse objeto. Alimentar é colocar a munição na arma, seja manualmente, seja por intermédio de um carregador. E carregar é colocar uma munição na câmara da arma, deixando a arma em condições de realizar um disparo. Então, observem na questão do revólver. O revólver, a rigor, não possui um carregador próprio para ele. Então, a operação de municiar não é possível no revólver. O revólver só vai ser possível a operação de alimentar, em que eu coloco o cartucho no tambor do revólver. Então eu estou colocando a munição na arma. Aí uma pequena ressalva. Então, a rigor, a operação de municiar não é possível no revólver. No entanto, se você considerar, ou portanto, se existir isso na questão, que você tenha um jet loader ou um speed loader, que são carregadores, entre aspas, rápidos para o revólver, esta operação municiar vai existir, porque daí eu coloquei a munição nesses carregadores. Então, atento para essa questão. A rigor, não existe operação municiar no revólver, salvo se eu utilizar, e se isso estiver bem claro e expresso na questão, um speed loader ou jet loader. Portanto, novamente, alimentar, colocar o cartucho na arma, seja por intermédio de carregador, seja manualmente. E carregar, deixar a arma, colocar uma munição, um cartucho na câmara, deixando a arma em condições de realizar um disparo. Atento para esses três termos
que são muito importantes e geralmente caem com frequência em concursos. Estudamos recentemente as hipóteses que afastam a ilicitude ou antijuridicidade e vamos agora para o terceiro núcleo do conceito analítico de crime, a culpabilidade. Porque para o crime, para ser crime, ele precisa ser uma conduta típica, ilícita, mas também culpável. Vamos relembrar também, aqui de maneira muito rápida, aquilo que nós fizemos no início das aulas, nas nossas primeiras aulas. Quais são os elementos da culpabilidade? São basicamente 3 que nós desenvolvemos então lá no início dos nossos encontros. Primeiro, a imputabilidade, né? Para que haja culpabilidade, o sujeito que realiza precisa ser imputável. É preciso que haja uma consciência da ilicitude, mesmo que potencial, ou seja, potencial consciência da ilicitude. E é preciso que se exija um comportamento conforme o direito, ou seja, exigível uma conduta diversa daquela da realização do crime. Aí ficou até um pouquinho fácil agora, eu fiz questão de trazer aqui os elementos da culpabilidade, porque fica até tranquilo, está facilitado o nosso trabalho. Se estes são os elementos da culpabilidade, obviamente, quais são os elementos que excluem a culpabilidade? Estará excluída a culpabilidade na ausência de algum desses elementos. Vamos, a partir de então, estudar as formas de exclusão de imputabilidade, que é a inimputabilidade, ou as formas que excluem a potencial consciência da ilicitude, ou as formas em que há uma inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, a contrário senso dos elementos da culpabilidade, vamos verificar as hipóteses em que não há culpabilidade, em que há uma exclusão desta categoria e, portanto, não há o que se falar em crime. É o que fazemos agora em seguida, começando pelo primeiro elemento. A imputabilidade é elemento da culpabilidade, então a sua exclusão se dá através da inimputabilidade. Podemos entender gerenciamento de crises como o processo eficaz de identificar, obter e aplicar em conformidade com a lei ou em conformidade com a legislação vigente todas as medidas adequadas para a resolução da crise, com o objetivo da preservação da vida e a integridade física de todos, a aplicação da lei e o restabelecimento da ordem pública. Este é o conceito de gerenciamento de crise utilizado hoje no estado do Paraná. Dando sequência aos conceitos básicos, encontramos a figura do causador do evento crítico, o SEC, que é toda pessoa que, de maneira ampla e genérica, dá causa a uma crise, a motivação a mais variada possível. A nomenclatura SEC é adotada por nosso Estado. Outros estados do país utilizam outros termos: tomadores, perpetradores da crise, provocadores da crise, mas no nosso Estado utilizamos a nomenclatura causador do evento crítico, cuja sigla SEC, toda pessoa que dá causa a uma crise. O ponto crítico é o local onde está instalada a crise ou evento crítico. É o local, é o espaço físico dominado e controlado pelo SEC, onde ele estará com reféns ou vítimas. Imaginemos uma ocorrência em que o assaltante, no intuito de fugir após cometer um roubo, é cercado por equipes policiais e retorna àquele espaço tomando reféns. Aquele espaço é o ponto crítico. Quanto menor, mais confinado seja esse espaço, teremos uma interferência direta no tempo de duração da crise, haja vista os recursos que o causador tenha naquele espaço. Ou seja, quanto menor for o ponto crítico, mais confinado o causador esteja, menos recursos ele terá. E provavelmente essa escassez de recursos interferirá no tempo total do evento crítico. Ao passo que, se esse ponto crítico for maior e os recursos que o causador tenha sejam maiores também, provavelmente essa crise perdure
tempos maiores. Essa é a definição de ponto crítico. Diferenciação de refém e vítima. Ao se tratar de crises, de situações críticas, existe uma diferença entre refém e vítima. A principal diferença entre um refém e uma vítima é ligada ao vínculo que essa pessoa possuirá com o causador do evento crítico. Dessa forma, o refém geralmente não possuirá vínculo com o SEC, porém a vítima sempre possuirá um vínculo com o causador do evento crítico. Esse vínculo é variado também. Pode ser um vínculo emocional, um vínculo de parentesco e um vínculo funcional.